Amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Aulídio Fernando. Aqui nós vamos juntos aprender a palavra de Deus, vamos compartilhar, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos aqui preparado, o livro de João, o Evangelho segundo escreve o apóstolo João. Nós somente vamos estudar o capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5, e assim, de forma sistemática, nós vamos avançando até terminar este evangelho. Depois vamos entrar no outro evangelho, que provavelmente será um dos sinóticos. A palavra de Deus aqui no versículo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Louvado seja Deus. Então, nós estaremos estudando a partir destes versículos aqui. E a palavra do Senhor, ela nos diz: no princípio era o Verbo. Essa é a versão Ferreira de Almeida. Tu podes usar a versão NVI, vai dizer que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e esta palavra era Deus. Meus irmãos, a palavra traduzida aqui como princípio é um termo grego, arqué. Os que estudaram filosofia já entendem essa palavra, pois foi usada por uma escola filosófica que mais a posterior vamos falar. E ela significa origem, início, levando-nos aqui a entender que se trata de uma época em que todas as coisas foram criadas, do momento em que todas as coisas elas foram criadas por Deus, ou melhor, um momento em que Deus começou a criar as coisas, um momento em que Deus ele trouxe à existência as coisas. E a Bíblia diz que no princípio era a palavra, ou melhor, era o Verbo. O verbo no grego é logos, que neste contexto que nós estamos a ler da palavra de Deus, refere-se à ordem, ou revelação divina, refere-se à palavra de Deus, à expressão de Deus. Então, aqui a Bíblia está dizendo que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Isto significa claramente que a palavra ela não foi criada. Ela não veio à existência, A palavra ela coexiste juntamente com Deus. Ou seja, ela é divina, ela é coeterna com o Pai. Conforme diz o fim do versículo, que a palavra era Deus. Agora, quem é a palavra? Estamos a dizer aqui que no princípio de todas as coisas era a palavra. E a palavra, estava com Deus. E esta palavra que estava com Deus era Deus. Quem é a palavra? Já temos uma resposta muito imediata aqui. A palavra é Deus. Mas segundo o contexto geral de todo o Evangelho de João, principalmente este primeiro capítulo, fica muito evidente que se refere a Jesus Cristo como aquele que sempre esteve com Deus, como aquele que sempre esteve com o Pai, e como aquele que sempre foi Deus. Ele não se tornou Deus, Ele é eternamente Deus. Então cai por terra toda a ideia de que Jesus Cristo é somente um ser humano, Jesus Cristo é um profeta, ou Jesus Cristo foi em algum momento criado pelo Pai. Não. A Bíblia diz que Ele
é Deus. E Deus não vem à existência. Deus, ele é eterno. Quando dizem que alguém é Deus, é porque essa pessoa, ela não foi criada, ela é eterna, ela é autossuficiente, é autoexistente e é soberana. Jesus Cristo é Deus. O apóstolo João, que é o escritor deste evangelho que nós estamos aqui a estudar, ele conviveu com Jesus. Ele viveu com Jesus, ele aprendeu do próprio Jesus, ele aprendeu da boca do próprio Mestre Jesus e ele escreveu para nós este evangelho que hoje estamos a ler. E neste evangelho o apóstolo João, ele diz que Jesus Cristo é Deus. É o princípio de todas as coisas. Todas as coisas, elas começam em Jesus. E vai aqui, né, aquilo que eu disse no princípio, que vai nos levar aqui a voltar para uma escola filosófica, né, de Miletos, em que os filósofos de Mileto, aquela time Tales de Mileto, né, eles disseram que o princípio da vida é o arqué. E o arqué, segundo eles, tinha que ser algo que não tem princípio nem fim. Em algum momento eles disseram que não, esse algo que não tem princípio e não tem fim é o ar, ou era o fogo, mas eles não encontravam essa coisa que não tem princípio e não tem fim. Ou melhor, eles não queriam assumir que é Deus. Mas a Bíblia, desde a eternidade passada, ela nos ensina que Deus é o Criador de todas as coisas. E este Deus é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele não teve um princípio. Não houve um tempo em que Deus não havia. Não houve um tempo em que Deus não existia. Ele sempre é Deus. Então, temos aqui uma verdade muito interessante. Jesus Cristo é Deus. A palavra é Deus. O verbo é Deus. Jesus Cristo. E a Bíblia aqui diz que ele estava no princípio com Deus. Em João capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus. Ele quem? A palavra. E quem é a palavra? Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o verbo, né? Diz aqui que ele precede a criação, pois estava no princípio com Deus. O que nos leva, né, aqui a entendermos uma profunda revelação que havia uma íntima relação, uma profunda comunhão, não é, entre Jesus Cristo e Pai, Jesus Cristo e Deus. Ou seja, este verso leva-nos a entender que não há início para o verbo, não há início para a existência de Jesus, não há início para a existência da palavra de Deus, não é? Não há um tempo em que a palavra de Deus ela veio a existir. Ela sempre esteve com Deus. E olha uma coisa muito interessante aqui, quando diz com Deus, está nos levar a perceber aqui uma perfeita ligação, uma perfeita comunhão. É como quando Jesus dizia que eu e o Pai somos um, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Não é quando também os discípulos eles vão dizer, olha, Senhor, mostra-nos o Pai e isso é suficiente para nós. E Jesus já diz, olha, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Eu e o Pai somos um. Então, para dizer que Jesus, né, conforme diz a Escritura Sagrada, nas cartas paulinas, ele é a expressão exata da imagem de Deus. Jesus Cristo, nele habita toda a plenitude de Deus. E diz mais aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis, sejam elas físicas ou metafísicas, sejam elas os céus, a terra, né, os répteis, os gafanhotos, os mosquitos, né, os montes, os lagos, os rios, tudo quanto existe foi criado por Jesus Cristo. É obra da ação criadora de Jesus Cristo. É obra da ação criadora da palavra de Deus, que é Jesus. Tudo quanto existe. Eu aqui que estou a falar, você aí que está a ouvir, não é? Os ventos que você tem visto, tudo quanto existe, as nuvens, as estrelas, o sol, a lua, tudo foi criado pela palavra de Deus, Jesus Cristo.
E quem está a dizer isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus, ela é que está a dizer que ela é Deus. Então, algumas ideias que surgem por aí, né, negando a divindade de Jesus Cristo, o que é uma heresia de perdição, porque a essência de Jesus é esta aqui. Ele é Deus, mas também é homem. Não negamos isso. Ele é homem, mas também é Deus. Faz sentido? Não, para a nossa mente não faz sentido. Para a nossa lógica humana não faz sentido. Mas também não faria sentido, porque nós somos humanos. Ele é Deus, ele é infinito, e não temos como compreendê-lo na sua totalidade, porque ele deixaria de ser Deus. Ele é Deus. E é a Bíblia que está a afirmar isso. Então, se nós, como cristãos, temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, temos a Bíblia como a fonte, né, da verdade de Deus, ou melhor, como a verdade, como a palavra de Deus, e nós estamos comprometidos, né, a seguir a Bíblia, a obedecer a Bíblia, a amar a Bíblia, a viver conforme a Bíblia e a defendermos a Bíblia, né, como ela é. Então temos que crer nesta verdade. Jesus Cristo é Deus. Não só é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. É o que a Bíblia aqui nos ensina. E diz mais aqui a palavra de Deus: sem Ele, nada do que foi feito se fez. É uma verdade que nos faz compreender que Jesus Cristo, Ele é a fonte de toda a criação. Ele é a causa e o meio, né, da criação. Conforme podemos ver lá no livro das origens, no livro de Gênesis, quando o escritor Moisés, ele começa a narrar a história do universo, a história da criação, ele diz que no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. E vendo lá os outros versículos subsequentes, a Bíblia, ela repetidas vezes diz: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas e a terra firme, e isso aconteceu. É uma ordem dada por Deus. E é essa ordem da qual João aqui está a tratar. Essa ordem, essa expressão de Deus, essa ordem dada por Deus, essa revelação de Deus, de que haja, usando a palavra, e as coisas vieram à existência. Então, na criação houve uma perfeita cooperação, né, das três pessoas da divindade. Porque a Bíblia, ela lá em Gênesis também vai dizer que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Para dizer que os agentes da criação, todas elas, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Ok? Então, sem Deus, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. E Neemias também, no capítulo 9, versículo 6, ele vai cimentar esta ideia, esta verdade, dizendo que só tu, o és Senhor, criaste os céus e a terra, os céus dos céus e todos os seus elementos, a terra, o mar e todos os seus elementos, e tu dás vida a todos os seres. É Deus, é Jesus Cristo. Esta é uma verdade fundamental. Não é o Big Bang que trouxe à existência as coisas. As coisas, elas não surgiram do nada. O ser humano não veio de amebas. O ser humano não veio de macaco. Não. O ser humano não evoluiu para chegar a ser ser humano. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele foi formado por Senhor Deus. Ele foi criado por Deus. Deus é quem criou o ser humano. Deus é quem criou os animais. Por isso que ele fez uma distinção. Existem seres animais, existem seres humanos. E o homem não é animal. A ciência em algum momento tentou dizer isso, mas o homem não é animal. A Bíblia não diz que o homem é animal. O homem, é ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia aqui em João capítulo 1, versículo 4, diz que nele quem? A palavra, neste caso, o verbo, estava o quê? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Uau! Nele.
Isto aqui nos faz entender que a palavra, o verbo que é Jesus Cristo, né? Ele possui a vida. Ele é a fonte da vida, né? Isso faz parte da natureza de Deus. Faz parte da essência de Deus, a vida. Então, nele, Jesus, que é a palavra, estava a vida. Por isso que Jesus Cristo, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, apresentando-se como fonte da vida, toda a vida, não é? Seja ela do presente século, como do porvir, né? Do tempo que está por vir, da eternidade. Neste caso, toda ela procede de Deus, procede de Jesus Cristo. Por isso que o escritor aqui, o apóstolo João, ele diz que nele estava a vida. Nele estava a vida. Então, temos aqui uma coisa muito interessante, presta atenção nisso. João, ele usa uma conjunção para ligar duas ideias muito fundamentais. Ele usa a conjunção e. Veja comigo o que diz o versículo. Diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Muito interessante. Ele não foi por acaso que João ele vai usar esta conjunção. Ela é muito importante para a ideia que ele está aqui a transmitir para nós. Por quê? Quando ele conecta e usa esta conjunção, né, é mesmo para conectar a ideia da vida e a luz. Fazer que não há luz sem a vida. Então, Jesus Cristo, né, ele é aquele que dá a vida, mas também dá a luz. Então, a vida verdadeira, a vida que procede de Deus, ela deve ser acompanhada pela luz, tornando assim claro que não existe uma vida sem luz. Isto é, luz é a verdade. Luz refere-se ao conhecimento, à revelação de Deus para toda a humanidade. Por isso que diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Para dizer que a luz, neste caso, a vida, a verdade, ela está acessível a todos os seres humanos, né? O conhecimento de Deus, a revelação de Deus, ela alcançou a humanidade, sem exceção, seja de cor, de raça, de língua, de status social, não importa se é judeu, se é gentio, se é bárbaro, não importa, a todos eles a verdade de Deus é revelada. A todos eles a vida que procede de Jesus Cristo é revelada. Jesus ele veio para revelar isso, para dar vida aos homens, manifestando a luz de Deus, a revelação de Deus, a revelação da palavra de Deus, que é Ele mesmo, Jesus. E a vida que procede de Jesus Cristo, ela tem um propósito para os seres humanos. Ela tem um propósito de dar a conhecer aos seres humanos a vontade de Deus. Esse é o propósito da vida. Esse é o propósito da luz. Então, a vida que vem de Jesus e a própria luz, eles vêm para trazer um entendimento aos seres humanos, trazer conhecimento aos seres humanos acerca de Deus. E a luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. João 1, versículo 5. Este versículo nos leva a entender que a luz, que é Jesus, que traz a verdade, né, que traz o conhecimento de Deus aos homens, ela iluminou nas trevas, num mundo em que as mentes estão corrompidas pelo pecado, corrompidas pela ignorância, né, dos seres humanos que se tornaram inimigos de Deus por causa do pecado. Então, a luz do Senhor Jesus Cristo iluminou num mundo dominado por trevas, por agente das trevas, que é o diabo Satanás. Então a luz de Deus iluminou nas trevas. As trevas não a venceram. Não é?
As trevas não conseguiram derrotar a luz de Jesus, que brilhou neste mundo, trouxe a verdade e o conhecimento de Deus aos seres humanos. A luz venceu as trevas, derrotou o império do pecado, e até os que habitam na região e sombra da morte, neles também resplandeceu a luz do Senhor Jesus Cristo, a verdade do Senhor Jesus Cristo, que liberta e dá uma plena vida aos seres humanos. Esta era a missão de Jesus Cristo: dar a conhecer a Deus, revelar a Deus, salvar os seres humanos do pecado, tirar os seres humanos da ignorância que os fazia se afastar de Deus, para lhes dar o conhecimento exato de Deus e assim levá-los de volta a uma vida de plena comunhão com o seu Criador. Esta é a missão de Jesus Cristo. E nesta porção que nós lemos, encontramos verdades fundamentais. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a fonte da vida. Jesus Cristo é a luz do mundo. Isso é que nós aprendemos aqui. Então, alguém nem poderá, de alguma forma, dizer que não, Jesus Cristo é Filho de Deus, como se diz por aí. É verdade, Jesus Cristo é Filho de Deus. E é exatamente por ele ser Filho de Deus que é Deus. Porque se não fosse Filho de Deus, talvez não seria Deus. Então, ele é Deus e é Filho de Deus. Não é? Olhando para o que diz Isaías, capítulo 9, versículo 6, fica muito claro ali, né? A forma como o profeta ele fala acerca de Jesus. Ele diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Nele estará o governo, ou melhor, o governo estará sobre os seus ombros, né? O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, ou Deus Poderoso, né? Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então o profeta ele está a dizer claramente que o menino que nos nasceu, o menino que nasceu da Virgem Maria, Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, ele é Deus Todo-Poderoso, ele é Deus Forte, ele é Pai da eternidade, fazer que ele é eterno. Então, ainda que a gente diga que é Filho de Deus, ao mesmo tempo estamos a afirmar que ele é Deus. Então, com essa verdade, né, trazida aqui pelo profeta Isaías, vem concordar com aquilo que João está a dizer, que Jesus Cristo é Deus, porque o profeta Isaías, ele diz que um menino nos nasceu. Esse menino é Jesus. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A referir-se a Jesus. Ser Pai da eternidade significa que ele é eterno. E ser eterno, ele é Deus. Então, o nosso Jesus, né? Jesus no qual nós temos que crer, Jesus que nos salva, ele é Deus e ao mesmo tempo é homem. Mas a verdade que é fundamental para o estudo de hoje é que Jesus Cristo, ele é Deus. É importante crer nisso, porque disso depende a nossa salvação. Nós não somos salvos por um Jesus que nós arquitetamos na nossa mente, ou aquele Jesus que nós queremos que ele seja o que nós queremos. Nós somos salvos por um Jesus que é aquilo que a Bíblia diz que ele é. Um Jesus que é aquilo que as Escrituras Sagradas revelam que ele é. Um Jesus que é aquilo que ele mesmo disse que é. O profeta Isaías aqui nos ajuda, né, a afirmarmos esta verdade, ou melhor, a deixarmos clara esta verdade de que Jesus Cristo é Deus. Então, é tudo para o estudo de hoje. Peço que você não se esqueça de se inscrever no canal, coloca aí o seu like e ativa também o sininho das notificações para não perder os nossos próximos estudos, e partilha também com outros irmãos para que todos nós sejamos edificados e nosso canal possa crescer para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.